Olá, tudo bem com você? Como você está? Eu espero que você esteja bem. Hoje nós retornaremos aos estudos da saga Babilônia. A saga continua. É importante você estar compartilhando com os seus amigos esses estudos para que a gente possa aí aumentar a nossa corrente do bem, aumentar aí a nossa corrente de esperança e levando esse estudo que é para o tempo em que estamos vivendo, o tempo de hoje. Então, estou projetando aqui a tela do meu notebook e vamos estudar juntos, então, o nosso segundo estudo hoje, que ele tem como base o livro de Daniel. Então, pegue a sua Bíblia em mãos para que a gente possa estudar juntos esse capítulo muito importante. E nós estamos estudando na Igreja de Floresta todos os domingos às 8 horas da noite. Você também que é aqui da região de Maringá, você é nosso convidado especial, tá certo? Então vamos seguir em frente aqui. Alguns textos aqui para nossa reflexão. O primeiro está em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, diz assim. O finalzinho do versículo 20. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Olha aí o segredo. Ó. Crede nos seus profetas e prosperareis. E o famoso texto, de Amós, capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Nós temos um Deus que ele não faz nada em oculto, ele não faz nada em segredo. Tudo que nós precisamos para a salvação já está revelado em sua palavra. E a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Está aí uma grande diferença. E entre vários livros de filosofias, de bem-estar, de motivacionais, a Bíblia é o único livro que realmente transforma a vida. Porque ela é a palavra de Deus. E nós começaremos a nossa introdução hoje falando sobre Nabucodonosor. Se você se recordar no estudo anterior, nós vimos que no final do capítulo 1 de Daniel, nós vimos que o rei ele ficou admirado com a sabedoria dos jovens. Ali no versículo 20 diz assim, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Veja só, você se lembra ali de Ananias, Misael e Azarias, que depois foram ali mudados os nomes para Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então você vê ali que o rei, os jovens permaneceram fiéis aos 3 desafios que tiveram, desafio cultural, desafio do regime alimentar e também o desafio religioso, permaneceram fiéis e Deus honrou a fidelidade deles, eles se tornaram mais doutos, mais inteligentes do que todos os sábios e magos do reino. Até 10 vezes mais sábios do que esses magos e basicamente ali sacerdotes que tinham do reino, os sábios ali. E quem era esse rei Nabucodonosor? Qual o significado do seu nome? Bom, seu nome, Nabucodonosor, significa, em caldeu, prece dirigida ao deus Nabu, por proteção. E olha só que interessante, esse texto ele é muito importante para mim e para você que somos cristãos. Diz o seguinte, está lá em Jeremias, Antigo Testamento, capítulo 27, versículo 6. Agora eu entregarei todas essas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e olha só, sublinhado, meu servo, e também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Veja que coisa interessante, um rei pagão
Deus chama de meu servo. O cativeiro babilônico, como nós vimos no estudo anterior, ele é uma das grandes provas, uma das diversas provas de que Deus ele está no controle. Se você for lá para Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo 4 especialmente, você vai ver que ainda existe um trono exaltado sobre todo o universo, em que Deus ele governa, em que Deus ele administra todo o universo. Você vê lá a divindade no trono, o Espírito Santo, Jesus, e você vê Deus o Pai sentado no trono. Então, apesar dos pesares humanos, apesar das circunstâncias, Deus ele está no controle. Por isso, meu irmão, tenha fé. Você que está passando por dificuldades, Deus está no controle. Pode parecer que não, mas Ele está. E o cativeiro babilônico, Deus havia avisado o seu povo quanto à idolatria, quanto às práticas, o afastamento deles. E Deus se utilizou desse instrumento, o cativeiro babilônico, para moldar, para transformar a vida dos israelitas. É que nós vamos estudar mais para frente, que era desse povo, depois vai aparecer Esdras e Neemias, que daí veio o Messias, né? Através da reconstrução ali de Jerusalém. E nós iniciaremos hoje um tema muito fantástico, a história do mundo em um capítulo. É o nosso segundo estudo. Então compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas aí que você puder. O sonho do rei, a primeira visão. Se você pegar ali em Daniel capítulo 2, versículo 1 e 2, diz o seguinte: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Tu veja só, Deus mais uma vez se utilizando de um rei pagão para passar a mensagem ao povo de Deus, não só ao povo de Deus daquele momento, mas futuramente, que a gente viu também no estudo anterior, que a mensagem, a ênfase do livro de Daniel, ele é uma mensagem para os últimos dias. E aqui Nabucodonosor ele teve um sonho que acabou perturbando, ele acabou ficando preocupado, ele não sabia o significado, o que era aquele significado. Ele automaticamente ele se esqueceu do sonho dele, mas ele mesmo assim ele ficou perturbado. E eu não sei se você sabe, mas para os babilônicos o sonho era muito importante. E ele, se esquecendo do sonho que ele teve, era como se alguma divindade estivesse irada com ele. Por isso ele se apressou logo para chamar os magos, os encantadores, para ele saber o significado do sonho. Como a gente viu aqui. E olha só a estratégia dos camaradas aqui, né? Dos magos. Daniel capítulo 2, versículo 4, diz assim: os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Olha só, eles queriam basicamente pregar uma peça em Nabucodonosor, dizendo: ó rei, conta o sonho aí que eu vou dizer a interpretação para você. Só que o rei ele não se lembrava, esse era o problema, ele queria, através desses magos, encantadores, se lembrar o sonho que ele teve e a interpretação. E ele não se lembrava, e os espertinhos, digamos assim, eles queriam: ó rei, conta aí o sonho para que a gente possa te contar aí o significado. E se você continuar aqui em Daniel, no versículo 5 ao 11, diz assim: respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e sua interpretação, sereis despedaçados e vossas casas serão feitas montouro. Olha aí, o cara estava bravo, hein? O cara estava zangado. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas
prêmios e grandes honras. Declarai-me o sonho e sua interpretação. Continuando, responderam segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho a seus servos, e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferires na minha presença. Até que se mude a situação, portanto, dize-me o sonho e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus, novamente os magos respondendo o rei. Não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil e ninguém há que possa revelar diante do rei senão os deuses, e estes não moram com os homens. Veja só, eles queriam pregar uma peça no rei, e o rei já estava percebendo que eles estavam armando aí uma coisa para tentar passar a perna no rei, né? E aqui no final você vê ele dizendo: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei está exigindo da gente. Ou seja, eles não tinham a interpretação, eles não sabiam o que o rei havia sonhado. E sabe, existem muitas pessoas aí que vivem só falando de revelação e revelação e revelação e revelação, mas não falam nada da palavra de Deus. Nós devemos ficar alerta quanto a essas revelações que não usam a Bíblia, que não usam a palavra de Deus, esses, entre aspas, espíritos que revelam esses sonhos, essas coisas, que não voltam as pessoas para a palavra de Deus. Isso é muito grave, porque se o Espírito Santo revela algo, ele mostra algo, ele leva a gente para a palavra de Deus, para o assim diz o Senhor, e nunca fala algo contrário ao que a Bíblia nos apresenta. Então é muito importante nós ficarmos atentos quanto a isto. Aí você vê que a partir do versículo 12 e 13, o rei ele ficou irado. Como ele percebeu que eles queriam basicamente ali tramar contra ele, dar uma de espertinhos, saiu o decreto de morte, que estaria envolvido Daniel. Daniel também seria ameaçado de morte, né? Estaria envolvido nesse decreto. Aí você vê que Daniel, ele conversou com o rei e pediu para que fosse ganhado tempo para que ele pudesse consultar a Deus e Deus revelasse assim esse sonho para ele. Vamos ler juntos ali. Versículo 19. Então foi revelado um mistério a Daniel. Numa visão de noite, Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade, eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Sabe, meus amigos, se nós estudássemos a Bíblia, se nós estivéssemos mais familiarizados com as profecias, nós saberíamos que Deus é quem remove e estabelece reis. Ele está no controle de todas as coisas. Infelizmente, no Brasil, a gente vê que há uma polarização hoje, mas quero só dizer uma coisa para você. O pássaro tem duas asas, esquerda e tem a direita. Mas ambas estão voando para o mesmo lugar. E nós vamos estudar mais para frente que esse mundo, meu amigo, ele vai de mal a pior. E não de pior a melhor. É de mal a pior. Ele não está indo para um caminho para melhorar, ele está indo para o abismo de verdade. Vamos acompanhar lá em Daniel, capítulo 2, versículo 36 ao 45. Mas eu quero começar a ler no versículo 31 com você. Diz assim: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Aqui Daniel já está falando para o rei qual era o sonho que ele tinha. Esta
que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. E aqui no versículo 36, Daniel começa a falar a interpretação. Primeiro ele contou o que o rei viu em sonho. E no versículo 36 ele dá a interpretação. Este é o sonho, e também a sua interpretação. Diremos ao rei: Tu, ó rei, rei dos reis, a quem Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cuja mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo, e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Então ali na estátua, Babilônia, né, era a cabeça de ouro. Veja que a própria Bíblia ela se interpreta. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu. Você vê ali os braços, o peito e os braços de prata. É outro reino após Babilônia. Inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze. Veja, ali os ventres e os quadris de bronze seriam um terceiro reino após Babilônia, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será como ferro, pois o ferro tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Você vê ali as pernas de ferro, seria ali já um quarto reino. Continuando o versículo 41. Quanto ao que viste dos pés dos artelhos, em parte de barro, de oleiro, em parte de ferro, será assim esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que vistes o ferro misturado com o barro. Então, esse último reino ali, que eram os pés da estátua, que Nabucodonosor viu, ele seria em parte de ferro e em parte de barro. Ou seja, por um lado o reino seria forte, mas por outro seria frágil, seria fraco, né? Ele teria fraquezas. Continuando ali. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, por outra frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão mediante acasamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. E olha só o versículo 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos os seus reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel à sua interpretação. Veja só, meu querido. Ali primeiro Daniel, ele fez questão, né, de explicar, para relembrar o rei o que ele havia sonhado, uma grande estátua. E depois Daniel começou ali a partir do versículo 36. Do versículo 31 ao 36 foi Daniel lembrando que o rei havia sonhado. Do 36 ao 45 a interpretação. E você vê ali Babilônia, a cabeça de ouro. Você vê ali o peito e os braços ali, né? Que seria o reino posterior, braços de prata. Depois aqui o ventre e o quadril, né? De bronze. As pernas de ferro. E depois aqui o ferro misturado
com o barro, né? Que seria basicamente o quinto reino. Aqui é uma ilustração para você saber. O Império Neobabilônico ele durou de 605 a.C. a 539. Ou seja, a história sempre diminuindo os anos. Até Cristo foi diminuindo 605 a.C. a 539 a.C. Em 13 de outubro de 539 a.C., você vê que essa profecia ela se cumpre. Ela havia sido dada em Isaías 45, 1-4, quando Ciro, o Grande, eles secam o rio Eufrates e eles conseguem então invadir a Babilônia, né? Isso é retratado também ali no capítulo 5, quando eles estavam fazendo orgias e usando utensílios do templo e não perceberam que o exército medo e o exército persa estavam invadindo a Babilônia com o desvio que fizeram no rio Eufrates. Depois, o terceiro reino ali foi basicamente o Império Greco-Macedônio, ali com Alexandre o Grande, de 331 a.C. até 168 a.C. Depois você vê o Império Romano, que são as pernas de ferro, de 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Você se lembra que Jesus ele nasceu e morreu ali, basicamente, com a jurisdição do Império Romano. Mas para quem Roma perdeu o seu poder? No livro de Edward Gibbon, né, O Declínio do Império Romano, nos capítulos 26 a 36, ele descreve as nações bárbaras que conquistaram e dividiram o Império Romano, dos anos 352 a 476, quando cai Rômulo Augusto, o último imperador de Roma. Aí, só para apresentar para você que as tribos bárbaros elas formaram a Europa que a gente vê hoje. Então, esse pé em pedaço de barro, em pedaço de ferro, ela é basicamente representado como a Europa nos dias de hoje. Você vê os álamos, vieram a Alemanha, os francos, a França, os burgundos, a Suíça, os suevos, Portugal, visigotos, Espanha, saxões, Inglaterra, os lombardos, a Itália, os érulos, os vândalos e os ostrogodos, eles foram extintos, né? Mas eram 10 tribos bárbaras que invadiram o Império Romano e destruíram, né? E formaram a Europa que a gente vê hoje. E o que aconteceria nos dias dos pés da estátua, nos dias da Europa, como a gente vê hoje? Diz o seguinte: o grande Deus, a pedra sem auxílio de mãos, ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Ou seja, nos dias da Europa moderna, como a gente vê hoje, aconteceria que a pedra esmiuçaria, destruiria, consumiria todos os reinos. Ou seja, essa pedra, ela representa a volta de Jesus. Jesus, ele instalará o reino eterno. Somente esse reino, ele durará para sempre. Todos os reinos, todos os poderes desse mundo, eles vão passar. Somente o reino de Cristo, ele durará para sempre. Então você vê que em um capítulo foi apresentado toda a história da humanidade. Desde o Império Babilônico até o Império Romano e a Europa, o mundo hoje que a gente tem conectado nos dias de hoje. Eu diria para você que nós estamos aí na unha desse pé. Se nós formos contar os tempos proféticos, falta muito pouco para Cristo retornar a essa terra. E o convite para você hoje é que você se prepare para esse retorno, que você continue estudando o livro de Daniel. Nós veremos no próximo estudo algo muito especial, muito interessante.
qual foi a decisão de Nabucodonosor após esse sonho, essa revelação desse sonho que ele teve. Depois, no capítulo 4, a gente vai ver que ele se entregou, ele realmente entregou a sua vida a Deus, realmente ele aprendeu a lição que Deus queria ensinar para ele. E nós começaremos a ver mais escatologia a partir ali do capítulo 6 para frente. Capítulo 7 começa a apresentar mais profecias ligadas ao tempo em que estamos vivendo, o tempo do fim, os últimos dias. A ênfase desse livro é os últimos dias. E nós também ainda faremos um link entre o livro do Apocalipse e o livro de Daniel. E você verá lá que a partir do capítulo 10 de Apocalipse é aberto ali o livro de Daniel, quando o Guilherme Miller teve o grande desapontamento. Então é muito importante você buscar conhecer essas verdades, você compartilhar essas verdades e você se preparar para esse retorno, que ele é iminente, falta muito pouco para Jesus voltar. E algo que eu preciso falar para você: todos os governos vão passar, seja um governo de esquerda ou um governo de direita. O pássaro tem asa esquerda e asa direita, mas voa na mesma direção. Seja com o lado esquerdo ou com o lado direito, a agenda globalista vai se cumprir. Quando a gente fala de agenda globalista, as pessoas pensam que nós estamos falando de conspiração, mas não é. A agenda do mal está se cumprindo. E Deus está permitindo que as profecias tomem andamento para o seu cumprimento final. E eu digo para você que o cumprimento final dela vai ser a volta de Jesus. Que você possa se preparar, que você possa estudar mais sobre Daniel e Apocalipse. Que são capítulos importantíssimos para nós aprendermos e entendermos como devemos viver nesses últimos dias. Que Deus abençoe muito você e que você tenha um lindo dia pertinho de Jesus. Uma excelente semana. Compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você tiver aí contato, para que elas possam aprender e conhecer mais a verdade sobre esse Deus maravilhoso que revelou tudo, para que nós pudéssemos se preparar para a volta dele. Lembra os textos que nós lemos? Deus ele não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. E ele diz que se nós crermos nos seus profetas, nós prosperaremos. Crede, estude, para que você possa entender e compreender o momento em que estamos vivendo. Que a graça e a alegria de Cristo possa encher teu coração e que você possa se preparar para este grande dia que será a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um forte abraço e até um próximo dia. Fique com Deus.